E olha só, meus amigos, a Polícia Federal encontrou um dos maiores laboratórios de falsificação de dinheiro do Brasil, aqui na região, hein? Foram cumpridos mandados em Araçatuba e também Birigui. Priscila Andrade, ao vivo, tá na Polícia Federal e tem todos os detalhes pra gente. Bom dia, Priscila. Bom dia para você, Casagrande, bom dia para todo mundo. Pois é, nós chegamos aqui na Polícia Federal e o que nós encontramos foi um trabalho onde a gente viu esmiuçar um dos maiores laboratórios de falsificação e de vendas de cédulas falsas. O que você vai ver aqui, Casagrande, é uma quadrilha que agia em Araçatuba e Birigui. Venha cá, aqui sobre a mesa. Eu duvido que você daí de casa consiga só no olho nu, saber quais notas são verdadeiras ou quais são as falsas. Um trabalho muito difícil de se identificar e somente com uma unidade especial da Polícia Federal para ajudar a identificar o que foi que colaborou graças a uma investigação que já tem mais de um ano, que já estava de olho numa quadrilha e que agia na nossa região. Vamos conversar com ele, o Rodrigo Kuller, ele que é coordenador dessa unidade especial. Seja muito bem-vindo. O que mais chamou sua atenção quando, já chegando a essa quadrilha, que inclusive teve 3 pessoas presas em flagrante, que faziam essas vendas e que abasteciam o país inteiro com notas falsas? Seja bem-vindo. Obrigado, Priscila, boa tarde. Primeiramente, a Polícia Federal criou uma unidade piloto nacional de repressão à falsificação de moedas, justamente para focar em desmantelar esses laboratórios que estão conseguindo simular muitos itens de segurança e, com isso, prejudicar o comércio e ter até impacto na inflação mensal do país. Quanto a essa investigação específica, a Delegacia de Polícia Federal de Araçatuba já vinha acompanhando essa organização criminosa há cerca de um ano, e nos contactou. Nossa unidade tem esse objetivo de auxiliar na operação, na montagem e na persecução dos alvos. Quando você chegou aqui e se deparou com essas moedas, com essas cédulas falsas, como é que você consegue identificar que eram dessa quadrilha que fazia a falsificação? Bem, existem muitos itens, muitas peculiaridades que somente em laboratórios peritos conseguem detectar. Por exemplo, no MEV, no microscópio de varredura eletrônica. Então, assim, mesmo eles modificando os números de série, a gente consegue saber que eles têm as peculiaridades e a gente sabe que é daquele laboratório. Bem, aqui uma dica que é bom a gente dar para o comerciante, né, que é o principal prejudicado, é que numa cédula de 20, essa cédula ainda não estava acabada, mas você vê que já tinha o brilho, né? Brilhante e tal. Numa cédula verdadeira de 20, vamos ver se a gente acha aqui, Priscila, essa aqui é verdadeira. Aí, ó. Veja que isso aqui nenhum laboratório consegue fazer, reproduzir essa linha simular contínua. Essa linha que vai mudando sempre na horizontal, não importa se você coloque assim. Veja a diferença, Casa. Essa original e essa falsa produzida aqui em Araçatuba. Então, olha só a diferença. Isso aqui exige um maquinário de milhões de dólares que somente a Casa da Moeda tem. Ninguém vai investir milhões de dólares para fazer isso. O senhor falou em maquinário. Então eles tentam simular, né? Venha cá, porque aqui Casagrande está no salão e tudo chegou agora há pouco. Olha aqui o maquinário que a quadrilha que agia em Araçatuba e Birigui utilizava. É realmente fundo de quintal, não é? Olha, isso aqui é uma máquina pesada, né? De gráfica pesada, é uma máquina inclusive cara. Eles passavam por várias etapas de impressão, né? Certo. Foram apreendidas 8 impressoras e mais várias máquinas, cada uma com uma função. No caso, essa máquina aqui tinha função de produzir os fotolitos para a marca d'água, para a confecção da marca d'água. E essa aqui também tinha algum... Essa máquina é uma máquina a vácuo que ela tem
Ela tem a função de tinha a função de enrugar a nota, porque tinha tudo isso, né? Não. Ela tinha a função de criar o vácuo e fazer com que uma tela de serigrafia ficasse com o desenho exato que deveria aparecer na cédula. E a gente vê aqui, Casagrande, porque aquilo que você viu nas notas, vamos voltar ali para aquelas notas, elas não estão acabadas ainda, viu? Aquilo ali ainda ia precisar para um outro acabamento para tentar atingir uma certa rugosidade peculiar das notas, das cédulas. E o envelhecimento ia também. Passar pelo processo ainda de enrugamento, de aspereza e envelhecimento, para ficar com uma característica parecida, né? Agora, as características táteis. Tem uma ação, até com licença para falar, essa quadrilha aqui de Araçatuba é considerada uma das principais, sabe por quê? Porque em 4 anos eles já conseguiram dar um prejuízo de mais de R$2.200.000 vendendo 80 mil cédulas. Funcionava da seguinte forma: se eu quisesse comprar uma cédula falsa, por exemplo, para ganhar R$1.000, para enviar por R$1.000, eu tinha que pagar R$200. E era um comércio feito no país inteiro. Sim. A retenção de cédulas, nós temos toda mapeada. Inclusive, há estados da federação em que há mais retenções de cédula do que aqui na própria região, que eles preferiam enviar para outras regiões. Então, isso aí estava causando prejuízo para o comércio do Brasil inteiro, na verdade. Desde 2017, eles fabricavam, e apesar de alguns deles já terem sido presos anteriormente e estarem, inclusive, em liberdade provisória, o laboratório Priscila, você está me tinha escutando? sido localizado. E dessa vez a delegacia de Araçatuba, em coordenação só um minutinho, doutor Rodrigo. Conseguimos achar o laboratório. Legal, não, complementando a informação, então, junto com o delegado, uma dúvida que eu fiquei, Priscila, vocês falaram do processo de enrugamento, de envelhecimento das notas. Eles usavam produtos químicos para fazer isso? Pergunte para o delegado, por gentileza, como era esse processo. Vamos perguntar. Marcelo Casagrande está perguntando para a gente se o processo de acabamento que finalizava com o envelhecimento, até para criar uma cédula mais enrugada, era necessário material químico. Vou até me arriscar se eram daqueles materiais, daqueles galões que foram apreendidos também, ou era uma outra etapa em um outro laboratório? Não, era no mesmo laboratório. Mas essa informação eu prefiro não repassar, me desculpe, Casagrande, mas a gente também não pode estar ensinando a futuros aspirantes a falsificadores. O que eu posso dizer é que é um trabalho artístico, difícil, que toma muito tempo e que o lucro não é tão grande. E eles não têm ideia de que a pena é tão alta. Para você ter ideia, a pena é de 3 a 12 anos. E quando enquadra em organização criminosa, porque funcionava como empresa, com funcionários e divisão de tarefas, aí entra mais 3 a 8 anos de organização criminosa. Então, é um crime que eu acho que não vale a pena. Mas não vale a pena. E para a gente finalizar aqui, é engraçado, né, Casa? Não sei se você concorda. Existe tanto talento, um talento que poderia ser utilizado para o bem, não. Vem para inflar ainda mais o crime no país, do jeito que está, do jeito que nós estamos passando, Casagrande. Exatamente, assina embaixo esse seu comentário, porque é justamente isso, né? O doutor citou aí muito bem que era um trabalho artístico, minucioso e que dava trabalho. Quer dizer, são pessoas que poderiam usar essa inteligência, dessa dedicação para conseguir fazer um trabalho honesto e digno, mas não, é sempre aquela, parece que prefere ir para o caminho errado. Priscila trouxe em detalhes, agradeço ao doutor por mim, por participar com a gente aqui no nosso SBT Interior, pela cordialidade aí em trazer as informações para a gente, para explicar tintim por tintim para quem está em casa, porque é um assunto que realmente repercute e que gera muita curiosidade entre as pessoas, né? Porque, como a gente observou, não era uma simples impressão. Você não pegou ali o papel em casa e fez uma impressão doméstica. Era maquinário pesado, maquinário de qualidade, maquinário caro, como ele disse, e tinha uma série de processos, então, que eram feitos por essa quadrilha. Obrigado pelas informações, viu, Priscila Andrade? Ao vivo aqui no nosso SBT Interior.